nessa quarta-feira, a quarta-feira dos milagres, eu vou saudar a todos e convidar para assistir esse vídeo até o fim. Dentro da Bíblia, que hoje está agonizando, quase morta, os nobres da terra foram transformando em tempo o conhecimento, a grandiosidade que a Bíblia tem dentro dela. Só não trocaram foi os salmos. Nós, os nascidos mais tarde, temos um privilégio. A nova aliança de Deus vivo é o nosso coração. Voltar para dentro de si, bons pensamentos, sentimento, a imagem, a semelhança de Deus em nós, quando a gente buscar em si mesmo a perfeição. Com esses valores, para compreender-se e nos aceitar plenamente o que somos na grandiosidade que ainda não conseguimos enxergar em nós mesmos. Fomos rotulados, vidas após vida, perdemos a nossa essência, a nossa identidade eterna e imortal como filhos de Deus, como discípulos do Cristo e como irmãos. Hoje, tempos em tempos, pelo amor de Deus sobre as pessoas, a humanidade, todos os credos, todas as crenças, toda a interpretação, somos únicos de compreender esse universo, por isso que precisamos buscar por nós mesmos o conhecimento. Muitos profetas, e dentro dos profetas, teve profetas na era de peixes com dificuldade da compreensão do Deus vivo, porque falava-se em boca, tempos em tempos. E ali se puniam, se purificavam, se transformavam em geração, de pai para filho e de filho para o neto. Hoje, no alvorecer do novo dia, queremos colocar a importância de nos conhecer. Profetas rebeldes têm a compreensão profunda de não se dobrar, como o vento, que é o poder do ar sobre nós para abrir a nossa consciência e manter o tabernáculo da carne perfeito. Dessa compreensão de olhar para nós hoje, nesse dia, cada um leva uma mensagem para si. Não está fora, não está nas coisas materiais. Não está sobre o poder das pessoas que são nobres e que comandam esse universo. Seja livre. Tenha autoridade, liberdade para triunfar sobre você mesmo e ser mestre de si mesmo. Então, esse ensinamento de hoje, eu vou cantar um mantra e vou exaltar o Deus vivo. Te exalto, Pai, Senhor do céu e da terra, que haja escondido essas coisas dos sábios e dos entendidos e as hajas revelados às crianças. Assim, Pai, pois que assim agradou em teus olhos, todas as coisas me são entregues de meu Pai. Ninguém conheceu o Filho senão o Pai, nem o Pai conheceu alguém senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quer revelar. Então, a vibração desse mantra, para que não é um xingamento, mas é uma observação para nos comunicar na simplicidade de ser um ser, juntos. A Casa de Oração Cristal, nesse portal de luz, Estúdio 1, apresenta Jonas, o profeta rebelde.
Boa noite a todos. Como já foi apresentado, meu nome é Jonas e eu venho aqui contar a minha história, que muitos não têm ainda a compreensão completa do significado do que eu vivi há milhares de anos atrás, em eras passadas. Venho aqui no futuro contar um pouco da minha experiência e que espero trazer um pouco de aprendizado a todos que estão assistindo. Bom, minha história começa no meu povoado, onde eu vivia. Eu era um homem bom, sempre fui um homem honesto de caráter, cumpria com os meus deveres, mas também ainda assim era um humano. Minha cidade, meu povoado, estava em guerra com outro povoado, na cidade de Nínive. Tal como Sodoma e Gomorra, esse povoado já era completamente perdido em suas tradições profanas. As pessoas já não praticavam mais a justiça e os princípios de Deus, nem sequer cumpriam com qualquer palavra, viviam em busca de prazeres, num completo hedonismo, egoísmo, buscando por sua própria satisfação. E tal como todos os grandes impérios que caíram, era uma cidade enorme que estava no seu ápice. E por estar em guerra com o meu povoado, jamais alguém do meu povo gostaria de frequentar essa cidade. Foi então que, num belo dia, a voz de Deus vem em minha consciência e me diz o que eu deveria fazer, deveria visitar esse povoado e avisá-los de que a destruição deles estava próxima caso seguissem com seus costumes profanos, com a sua completa decadência e desobediência aos princípios divinos. Claro que, como seria lógico da minha parte, e como qualquer outra pessoa com razão de consciência, não era do meu agrado visitar esse povoado, porque eu sabia que muito provavelmente eu nem seria bem recebido e eu nem gostava deles. Eu acredito que no momento que eu recebi a mensagem de Deus de que eles seriam exterminados, foi com grande satisfação por saber que todo aquele sofrimento que era trazido às redondezas seria acabado com a plena justiça divina. Então, logicamente, quando eu recebi esse comando, eu não quis seguir e eu fui à cidade de Jope, mais rápido possível, buscar uma embarcação e fui no sentido completamente oposto, no mar, em direção a Tarsis, fugindo assim ao comando de Deus, do Senhor que me veio em minha consciência. Foi então que dentro do barco, logo que partimos no cais, começou a soprar ventos e grandes ondas começaram a assolar a embarcação, ameaçando de nos derrubar. E diante de tal caos, me coloquei a dormir na parte interna do barco, fugindo assim dos meus deveres e podendo descansar um pouco do peso da consciência de não seguir o comando que me havia sido dado. Foi então que todos os marinheiros entraram num completo caos, se desesperaram, começaram a jogar seus mantimentos e o peso do barco na tentativa de tentar se manter dentro daquela tempestade sem virar a embarcação, e começaram a rezar cada um a seu Deus. Aí então lembraram que eu estava dormindo, um deles foi me acordar e disse que eu deveria começar a rezar também ao meu Deus para poder tentar fazer com que eles tivessem mais chances de sobreviver, tal como eles já estavam fazendo, cada um ao seu. Aí eles não entendiam por que isso estava acontecendo e tiraram a sorte e descobriram que, na verdade, eu era o motivo pelo qual a embarcação estava ameaçando de virar. Me questionaram qual era o meu Deus e por que isso estava acontecendo. Foi então que eu, ainda sendo um homem honesto,
disse a eles que eu tinha recebido uma informação, um comando do meu Deus, do meu Senhor, e eu não estava seguindo. Aí eles perguntaram: quem é esse teu Deus? Ele é Deus do quê? Tal como eles veneravam tantos deuses da natureza, deuses do fogo, do ar, dos mares, da terra, e não conheciam o meu Deus. Aí eu disse: o meu Deus é o Senhor de todas as coisas e todo o universo. Aí eles perguntaram: tá, e por que tu fez isso se o teu Senhor é todo poderoso? Aí eu disse que eu expliquei meus motivos, que eu não queria seguir tal comando, reconheci a minha culpa e disse: bom, então acho que não vai ter jeito, eu vou ter que me jogar ao mar, vocês vão ter que me jogar ao mar, para que vocês tenham alguma chance de sobreviver nessa tempestade. Os homens ainda assim relutaram, porque também eram homens bons, não queriam me abandonar para a morte, mas vendo que não tinham outra opção, me jogaram ao mar. Quando eu fui jogado ao mar, de prontidão veio um peixe gigante, um monstro marinho, e me engoliu. Não se enganem, muitos falam que era uma baleia, mas na verdade o que me engoliu foi um monstro, um peixe enorme, de tempos antigos. Dentro desse peixe, eu permaneci vivo, mas ele me levou para as profundezas do oceano, e onde tudo era escuro, já não batia mais a luz do sol, e eu percebi lá do fundo o que minha desobediência tinha me levado, a que ponto eu cheguei por não seguir um comando tão claro. Foi aí que eu fiz uma oração, reconheci o meu erro, vi que não tinha mais nenhuma direção em que eu poderia ir e que estava fadado ao completo esquecimento no fundo do mar, destinado à morte. E ainda assim, rezei ao meu Senhor, vendo que muito provavelmente a sua luz nem alcançava mais a mim, e implorei para que sua memória, que se lembrassem de mim, e que pudessem me salvar, tendo uma gota de esperança no fundo do mar. Foi então que eu permaneci 3 dias dentro desse estado, em oração, até que eu fui cuspido numa praia. Nessa praia, eu logo tomei conhecimento de onde eu estava e fui de encontro ao meu destino, seguindo ao comando que tinha recebido. Fui até Nínive, a cidade dos meus inimigos, uma cidade enorme, que só para atravessar ela demorava 3 dias para chegar, de ponta a ponta. Nessa cidade eu saí gritando que dentro de 40 dias, se os cidadãos daquela cidade não se arrependessem de seus feitos e de como vinham vivendo, de seus costumes, de todas as suas profanações, eles estavam fadados a uma completa destruição, que de todo não seria contra o meu agrado. Aí então, o povo daquela cidade se arrependeu ouvindo as minhas palavras, ouvindo a verdade que eu estava trazendo, levaram às suas casas as informações, buscaram sacos de linho, tiraram suas vestes, se cobriram com esses sacos de linho. Essa informação chegou até o rei, em seu trono, que fez a mesma coisa e decretou que todos deveriam abandonar seus costumes, suas roupas, se vestirem de sacos de linho em um gesto de humildade, e nenhum animal ou ser humano poderia beber água ou comer qualquer coisa no período de 1 dia, em forma de sacrifício e reconhecimento de seus erros que vinham praticando há centenas de anos. Foi aí, então, que Deus me veio com a informação de que eles seriam poupados. Eles renderam culto ao Senhor Supremo a partir de então, se arrependeram de seus pecados e mudaram completamente seus costumes, sendo assim poupados. Diante dessa situação, eu fiquei indignado porque sabia dos feitos que eles vinham realizando, sabia que para mim não seria justo aquilo. Todos os povos ao redor desse povo agiam com retidão e sofriam muito
por causa desse povo, e eles mereciam a completa destruição. Foi aí então que eu fui para o meio do deserto, e numa completa indignação, eu percebi que eu não poderia conviver com a verdade de que eles seriam poupados. Tal era a raiva que eu tinha, a indignação e o ódio que eu tinha por aquele povo, e saber que eles tinham sido salvos e poupados de toda aquela destruição era algo com o que eu não conseguia conviver. Foi então que eu olhei para os céus e rezei ao Senhor de que me tirasse a vida, dizendo que o Senhor era um homem, era um ser muito piedoso e estava agindo errado em poupar aquele povo que merecia sim a destruição. Implorei pela minha própria morte e sentei esperando que algo acontecesse à cidade. Foi então que durante a noite cresceu um pé de mamoneiro e no dia seguinte ele estava sobre minha cabeça, me livrando do sofrimento do sol escaldante. Com aquele frescor, eu já não mais queria a minha própria morte. Percebi que aquilo era bom e já estava mudando meus ânimos naquela situação. E fiquei satisfeito por um tempo. No dia seguinte, quando eu fui descansar, um verme, durante a noite, destruiu o pé de mamoneiro. E ele secou novamente. Eu voltei a me indignar diante de toda aquela situação. E voltei a rezar para Deus, reclamando e xingando o próprio destino por ter me colocado novamente naquela situação no deserto escaldante. Foi então que a voz de Deus veio à minha consciência e disse que como pode que eu ficasse com piedade do pé de mamoneiro que foi destruído depois de crescer em um dia e destruído na noite seguinte? Por que não poderiam ser poupados as pessoas daquele povoado que até então não sabiam que estavam agindo em prol da própria destruição, sem princípios e sem seguir as orientações divinas? E essa foi a lição que eu aprendi. Voltando um pouco sobre o aprendizado dessa situação, no momento em que fui jogado ao mar, muitos falam na expressão mar de possibilidades. Tendo em vista que eu não tinha seguido os mandamentos de Deus, não tinha seguido o comando de minha própria consciência, que não veio através de um ser barbudo que descesse do céu, mas sim o simples fato de eu saber o que devia ser feito, mas mesmo assim discordar. Isso não é algo inteiramente profético e divino, mas sim algo corriqueiro que as pessoas não praticam no seu dia a dia quando sabem o que é certo a se fazer. Assim, podemos reconhecer que existe um peso na responsabilidade de ter o discernimento e o conhecimento do que é certo e do que é errado. E nós sempre sabemos, quando temos a consciência, o que é certo a se fazer, mas nem sempre isso é do nosso agrado. Então eu sabia o que era certo a se fazer, mesmo assim me coloquei aí na direção oposta, fugindo do meu dever moral, e me pus a dormir para esquecer das minhas responsabilidades. Foi aí então que o próprio destino, por consequência de não seguir aquilo que seria a vontade de Deus, me colocou no fundo do oceano de mar de possibilidades em que nenhuma me levaria ao destino reto do que se era certo a fazer. Foi ali que percebi que eu apodreceria dentro daquele mar de sentimentos confusos e possibilidades que não eram de acordo com a vontade do curso correto das coisas. E a única forma de me redimir daquilo foi me voltar pelo caminho que eu entrei e buscar a obediência. Então, por mais que eu sempre tenha sido um homem de caráter, a minha desobediência, por querer que as coisas fossem da minha forma e não como uma forma divina, me levou a esse curso de situações.
E a voz do Senhor, a voz que se manifestou em minha própria consciência, me fez com que eu tivesse que carregar a cruz de fazer aquilo que não era da minha vontade, que eu não acreditava ser justo, mas que sim tinha uma explicação de longo prazo. E no momento em que me vi no deserto, com a satisfação do mamoneiro, percebi que meus impulsos e minhas vontades podem variar conforme as circunstâncias, mas aquilo que o Senhor planejava para mim e para a população ao redor tinha um propósito muito maior do que a minha completa satisfação momentânea. Então não devemos buscar aquilo que faz sentido para nós no curto prazo e aquilo que nos traz satisfação, aquilo que faz sentido somente para nós, mas sim buscar a voz daquela intuição que nos diz o que deve ser feito, custe o que custar, porque sabemos no fundo que aquilo é a vontade de Deus, a vontade do Senhor, que nos leva a agir de forma correta. Voltando para nós, que somos do futuro, nós podemos errar e acertar, reconhecer o erro sobre nós mesmos e recomeçar do começo, passo a passo, com vontade e sentimento, e ter reconhecimento. Não sejamos egoístas nem mal educados quando eu falo. O poder do Espírito Santo está em movimento. Se tu deixar guardadinho, ele desaparece automaticamente. Eu posso transformar tudo, desmanchar tudo e recomeçar tudo de novo. O poder do Espírito Santo vem e nos abraça, nos abençoa e nos incentiva a continuar a nossa própria caminhada, refazendo desde o começo tudo aquilo que iniciamos muitas vezes e não conseguimos terminar. Essa é uma mensagem profunda sobre voltar para dentro de nós. Deus está em nós. Vamos deixar que abra a nossa consciência. Não vamos mentir para nós mesmos e deixar brotar esse sentimento verdadeiro, compartilhando com a própria vida, com as pessoas que são nossos irmãos, as crianças de Deus. As crianças de Deus precisam de pessoas de boa vontade e sentimento que sejam altruístas para praticar a própria vida e incentivar que eles continuem a sua própria caminhada. E se voltar às pessoas mal educadas, que falam coisas erradas e são gananciosas e usam as pessoas, as crianças de Deus como escravos, marionetes, debocham e desfazem. Então, estamos aqui para juntar todos eles. Não interessa onde estão. Interessa que nós fizemos a diferença, porque somos os escolhidos. Então, vamos fazer essas orações, que é um momento de meditação, de exaltar Deus Altíssimo aqui embaixo, na terra, através de uma mística que só se manifesta nas nossas obras. Então, vamos fazer algo em benefício de nós. Depois, vamos acrescentar na vida dos outros que nos pedirem. Você não precisa oferecer para quem não quer. Tem centenas de milhares que estão pedindo, estão gritando e implorando algo divino. Então, essas orações sejam direcionadas para todos os de boa vontade e sentimento que acreditam que existe um Deus vivo, que existe uma coisa maior que não compreende nesse universo, que essa voz de luz abra e também possamos entrar dentro, ser protegidos, abraçados, consolados, incentivados a continuar aonde nós paramos ou aonde achamos uma encruzilhada. Com essa compreensão, vamos fazer essas orações. Vamos cantar o Santo Anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador. Então, nesse momento, nós vamos nos abraçar, como se estivesse abraçando todas as pessoas, os rejeitados, os esquecidos, os descamisados e aqueles que estão
na indiferença da própria sociedade que os nobres acham que não serve mais para nada. Emerson me descarta. Yeshua, Ruah, Rakodosh. Vamos trazer o poder do Espírito Santo nesse universo pela vontade de cada um, pelo poder do perdão, do auto-perdão e benefício do Filho unigênito de Deus, Pai e Mãe. Yeshua, Ruah, Rakodosh, Kodosh, Kodosh. Yeshua. Junto. Shiva, Shekinah, Sabayot. Shiva, Shekinah, Sabayot. Shiva, Shekinah, Sabayot. Shiva, Em nome de Deus, Yod Re Vod Re Elohim. Yod Re Vod Re Elohim. Yod Re Vod Re Elohim. Yod Re Vod Re Eli, Eli é o Elion. 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 Através da consciência universal de toda a humanidade, o bem grande ser de luz, o bem amado, Senhor Lorde Gautama Buda, Jataka Yod-He Vod-He. Jataka Yod-He Vod-He. Jataka Yod-He Vod-He. Jataka Yod-He Vod-He. Para exaltar o Altíssimo Deus, o Deus vivo, neste universo Filho, por nossa escolha, como um ser, exaltando o nosso amado Cristo pessoal no nosso coração, o Cristo menino. Santo, santo, santo é o Senhor Sabayot. 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 Cada um de nós, nesse universo Filho, cada homem e mulher, as crianças de Deus estão numa evolução diferente. Então, nós vamos fazer as 12 portas da cidade Jerusalém espiritual, para que todos se sintam abraçados e que os seus próprios pensamentos, os seus próprios pedidos sejam recebidos, para que acreditem e pensem e fiquem incentivados pelo seu coração e pela sua emoção
que existe Deus vivo. E não é um Deus morto que escraviza e condena a própria morte. Não na morte física, mas na morte espiritual da própria alma. Yod-re, Vod-re, Yod-re, Vod-re, Re-Yod, Re-Vod, Re-Yod, Re-Vod, Vod-re, Yod-re, Vod-re, Yod-re, Re-re, Yod-Vod, Re-re, Yod-Vod, Re-re, Vod-Yod, Re-re, Vod-Yod, Re-Vod, Re-Yod, Re-Vod, Re-Yod, Vod-Yod, Re-re, Vod-Yod, Re-re, Yod-Vod, Re-re, Yod-Vod, Re-re, Vod-Ye-Yod, Vod-Ye-Yod, Yod-Ye-Vod, Yod-Re-Vod, Re-Yod, Vod-re, Re-Yod, Vod-re, Re-Vod, Yod-re, Re-Vod, Yod-re. Vamos fazer o faraó. Om Mani Padme Hum. Vamos levantar nossa mão direita e colocar a mão esquerda sobre o nosso coração. E falar essas palavras. Eu aqui agora. Eu aqui agora, Pelo alto perdão. pelo alto perdão, Me auto-abençoo. me auto-abençoo. Em nome de Deus Pai. Em nome de Deus Pai. Em nome de Deus Filho. Em nome de Deus Em Filho. nome de Deus Espírito Em Santo. nome de Deus Espírito Santo. Pelo sangue do Cristo. Pelo sangue do Cristo. Pelo amor do Cristo. Pelo amor do Que Cristo. assim seja, amém. Que assim seja, amém. Eu tenho autoridade Eu tenho autoridade para abençoar para abençoar todas as crianças de Deus todas as crianças de Deus através do menino, do Cristo menino. através do Cristo menino. E te abençoo. E te abençoo. Em nome de Deus Pai. Em nome de Deus Em Pai. nome de Deus Filho. Em nome de Deus Filho. Em nome de Deus Espírito Santo. Em nome de Deus Espírito Santo. Pelo sangue do Cristo. Pelo sangue do Pelo Cristo. amor do Cristo. Pelo amor do Cristo. Que assim seja, amém. Que assim seja, amém. Maria Sofia. Maria Sofia, Maria Sofia, Maria Sofia. Nós vamos fazer 9 vezes Om Shalom e 4 também encerramos nosso ritual de hoje. Om Shalom, Om Shalom, Om Shalom. Om Shalom, Om Shalom, Om Shalom, Om Shalom.